transgênico é uma pauta muito mal trabalhada, extremamente mal trabalhada, porque ninguém, assim, a maioria das pessoas não sabe o que é um transgênico, e eu já ouvi algumas falando, mas sempre teve transgênico, porque a gente sempre misturou, hibridizou as espécies, misturou ali tomate com outro tomate para fazer uma nova espécie. Sem dúvida, mas transgênico não é isso. Transgênico é uma espécie criada para produzir de determinada maneira, usando o exemplo típico, né? Um milho, uma única espécie de milho que vai produzir mais, que vai ter um sabor padronizado e, principalmente, aí entra a implicação que é totalmente biopoder Foucault, que é a questão da semente patenteada. Ela é patenteada, ela tem dono. Ela sai da riqueza da natureza, que oferece uma infinidade, que, inclusive, está acabando por causa disso. Essa variedade de espécies de milho é um exemplo. Elas estão desaparecendo por causa dessa padronização. E aí, essa semente transgênica mata todas as outras, e o produtor rural, que é a ponta mais frágil do agronegócio sempre, tem que plantar e ele vai pagar royalties para a empresa detentora daquela marca. Já é difícil comprar a semente, mas ele ainda vai ter que pagar royalties pela semente. E a mídia não explica isso para a população. Ela fala geralmente dos perigos. Aí é de novo a pauta da catástrofe, né? A pauta do medo, porque a mídia é pautada, ela pauta pelo medo. Vamos ter medo. Não, transgênico vai matar ou transgênico vai destruir. Tem esse risco? Tem. Se a gente levar em consideração, aqui no Brasil, os maiores produtores de comida são os pequenos produtores. As grandes empresas, Unilever, Cargill, etc., produzem commodity. O Brasil não é necessariamente o maior produtor mundial de alimentos. O Brasil é o maior produtor mundial de commodities. Soja, milho, principalmente. Então, essa confusão aí não é desfeita também. Considerando que quem produz o nosso arroz com feijão, brócolis, alface, etc., são os pequenos produtores, o transgênico mata o pequeno produtor. Não tem como resistir. É financeiramente inviável resistir. A gente vê, tem países que já adotaram em larga escala, como os Estados Unidos, pequeno produtor praticamente não existe mais. São só os grandes produtores que trabalham para as grandes empresas. E aí o transgênico tem esse problema. A gente não sabe o que o transgênico faz na saúde. É novo. A gente só vai, como se fala muito, eu sei disso por conversar com nutricionistas, você só sabe o que um alimento vai causar dali a algumas gerações. É o caso do aspartame. Agora a gente sabe o que o aspartame causa. Mas não sabia quando o aspartame surgiu como o grande adoçante saudável. Vocês, né, devem lembrar dessa época que o aspartame é saudável. E hoje a gente sabe o que ele provoca. Então, a gente só vai saber o transgênico na saúde daqui a algum tempo. As perspectivas não são boas. Nós não temos certeza. Agora, essa questão socioeconômica do que o transgênico faz é muito mal explorada. E aí vem esse discurso. Precisamos para alimentar. Na verdade, o agronegócio precisa do transgênico para alimentar a commodity. O alimento, necessariamente, não vem do transgênico. O do dia a dia, ali, do cotidiano das populações, não vem dessa semente transgênica. Só que fica o discurso, né, que é repetido à exaustão. Porque é o que vende, é o que as pessoas querem. É aquela velha história do dilema ali a mídia dá o que as pessoas querem ou a mídia faz as pessoas quererem aquilo? Eu acredito na segunda hipótese. A gente sempre subestima. E aí é que eu conto muito com jovens, que aí é o lado bom das redes sociais, porque os jovens discutem essas questões. Eles não compram mais o discurso como as nossas gerações compravam. Ele discute, ele quer saber de onde vem a comida, ele discute o que é o transgênico, ele tem medo dessas coisas, então ele discute. A gente vê os jovens ali na universidade discutindo, isso é maravilhoso. E a rede social coloca essa questão. Olha, será que o transgênico é essa maravilha? Será que o transgênico vai nos salvar da fome mundial? Porque já começa que a gente já teria muito menos fome no mundo se a gente não desperdiçasse tantos alimentos. Então, eu conto muito com essas gerações, porque eu concordo com você. Mudar essas pautas é muito difícil, mas o ganho que a gente tem com o digital é a discussão.
Pelo menos a gente embaralha um pouco aí o jogo, que estava muito favorável para as grandes empresas, para a indústria alimentícia, para os grandes produtores. Pelo menos a gente dá uma dificultada. Acho que é o nosso papel. Mas, principalmente, os jovens têm essa vontade de fazer, né? E eles questionam mesmo, e que bom, a gente precisa muito disso. Uma responsabilidade da mídia, sim, só que assim é muito mais uma questão plantada, porque não interessa discutir. É aquele tipo de informação que não interessa aos grandes anunciantes, a quem financia, aos grandes grupos. Aqui no Brasil a gente tem pequeno, né? Poucos e poderosíssimos grupos de mídia que têm as suas ligações tanto em governo, nas esferas governamentais, quanto nas esferas de anúncio, de financiarização, monetização, etc., que não interessa destrinchar essas pautas. É papel do jornalismo fazer isso. Só que a fragmentação é uma estratégia maravilhosa para desviar a atenção. Então, eu fragmento em várias pautas. O cardápio da blogueira famosa, o ovo que faz mal, o glúten que é péssimo, a recomendação da OMS, e não junto tudo isso. E o papel do jornalismo é juntar, o papel do jornalismo é explicar. Só que isso contraria muitos interesses, né? Não é bom para quem está financiando, não é bom para o agronegócio brasileiro falar, opa, a gente produz commodity, porque a imagem, e aí é uma construção bem midiática, vender a imagem de que nós somos o maior produtor mundial de alimentos é muito mais legal. Convence o mundo inteiro. Olha que bacana o Brasil que produz alimentos que vai alimentar o mundo inteiro. Só que não é a realidade. Só que hoje a gente precisa desse resgate da reportagem, que é ela que vai fazer o elo, é ela que vai mostrar, olha, além das grandes chamadas que movimentam corações aí das famosas e famosos, quais são? Como é que a gente explica o agronegócio? Como é que a gente explica os alimentos, a produção? Como é que a gente explica o transgênico? E tem um potencial incrível nas gerações que estão vindo, que questionam. Meu filho, por exemplo, o dia que ele descobriu, ele perguntou, mamãe, o que é esse T? Esse T amarelo, porque é um amarelo que chama atenção, né? Isso ele tinha uns 5 anos. Expliquei. Ele falou, a gente não pode comer isso. Como assim? Que absurdo. Olha o potencial incrível de explicar para a criança o que é, e ela vai criar uma cadeia e vai passar isso para frente. Se você tira esse poder de compreensão das crianças e já homogeneiza e fala, não, o legal é você tomar achocolatado com bolo industrializado, e isso aqui é bacana, tá, tudo bem, pode ter transgênico, pode não ter transgênico, isso não me interessa mais. Então, me explicar, a gente precisa explicar. Mas é uma militância, gente, é como em qualquer outra defesa de minorias, defesa de temas que foram, né, colocados embaixo do tapete, racismo, igualdade de gênero, tudo que a gente, felizmente, discute mais e que precisa continuar discutindo, a questão da alimentação cada vez mais, porque a gente não tem comida por muito mais tempo, né? Também é uma outra questão que a mídia não fala. Os nossos recursos são finitos e esse exagero, desperdício, superabundância não vai durar muito. Se a gente não começar a deixar de plantar commodity para plantar comida de verdade, por exemplo. E instigar o jovem a buscar a origem dos alimentos é a palavra. Eu faço muito isso assim com as pessoas que me procuram para fazer trabalhos específicos em alimentação. Você já pensou de onde vem esse... Por exemplo, você já pensou que o bolo que você come lá na padaria não é caseiro? Como assim, professora? Eu ouço muito isso. Não, não é caseiro. É uma massa pré-pronta que é preparada pelas padarias e que fica ali exposta como se fosse bolo caseiro. Mas não é igual o bolo que a sua mãe faz, a sua avó faz. Que ela pega todos os ingredientes, bate os ingredientes, mistura. Não é uma massa pré-pronta também. Isso desconstrói assim as carinhas de choque em série. Você sabe de onde veio esse... Você já parou para pensar que é um tema muito legal, que o SESC discute muito, inclusive o SESC é um espaço incrível para fazer essas discussões. Eu falo que assim, obrigada por existir, porque a gente tem esse lugar para fazer esse tipo de discussão. Que são as punks, né?
Você já parou para pensar que a gente só come alface, rúcula e, quando muito, agrião? Só. Você vai pedir uma salada em qualquer lugar, é o que vem. Se vier rúcula, é vantagem. Então, é alface e tomate. Quando muito, uma cenourinha, né? Quando muito. A diversidade, a quantidade. Então, isso, instigar essa preocupação. Nossa, mas por que eu como isso? A gente estava comentando aqui um pouquinho antes. A gente vive o império do filé mignon e do filé de frango. É isso que se come, ponto, acabou. É isso que é bom, é isso que está em todos os cardápios. E se a gente pensar numa perspectiva de responsabilidade socioambiental, se a gente mata um animal, a gente tem que comer tudo. Os franceses têm uma lição muito boa para nos ensinar, e os chineses, né, que comem absolutamente tudo. Na China, tem gente que brinca que, se não for maior que um chinês, ele vai comer porque ele vem, né, de toda aquela a fome, a cultura alimentar, e uma tradição que a gente acaba não valorizando como deveria, porque, quando a França estava descobrindo a cozinha, a grande gastronomia, que é o nosso, né, a nossa inspiração, os chineses já tinham ali uma tradição de 3.000 anos. Então, a gente tem muito a aprender, porque a gente está criando um padrão totalmente homogeneizado de se comer as mesmas coisas. Então, isso precisa ser questionado o tempo inteiro. Eu acho que a única arma que a gente tem, porque lutar contra um gigante como a indústria dos alimentos, uma das maiores do mundo, né, é muito difícil, é instigar a curiosidade, é questionar. Ó, vamos pensar nisso? Você já pensou que a fulana está lá vendendo a Goji Berry, mas ela é patrocinada? Ela está vendendo o bolo até me embaralhei agora. O bolo funcional, mas esse bolo funcional tem um patrocinador. Então, acho que a estratégia é a desconstrução.